por que eu preciso olhar para Israel como um relógio profético. Olha, eu vou trazer aqui para você um resumão, mas de uma forma que você vai entender de uma vez por todas por que Israel ele é um termômetro da volta de Jesus. A única coisa que eu peço é a sua atenção, que você precisa prestar atenção em alguns detalhes para você entender de uma vez por todas que você não pode olhar os eventos que estão acontecendo neste momento da mesma forma, como eventos comuns, mas como eventos proféticos que está escrito na palavra. E para isso, eu peço, antes de tudo, que o Espírito Santo abra o seu entendimento para você compreender o que está escrito nas Escrituras, na palavra. Para começar, não tem como eu falar de volta de Jesus sem falar o que Jesus falou. E em Mateus capítulo 24, ali está o início da chave de todas as coisas, daquilo que Cristo apontou para nós nesse tempo de hoje. A maioria das pessoas já leram Mateus 24, já sabem alguns eventos que antecedem a volta de Jesus, mas presta atenção. Jesus começa no início do capítulo 24 mostrando aquele templo para os discípulos e dizendo que não restaria pedra sobre pedra. Jesus está falando do templo. Logo em seguida ele fala de eventos que antecederiam o fim. Inclusive ele fala sobre a grande tribulação e menciona Jerusalém. Junto disso, lá no capítulo 15, o Senhor Jesus diz: quem lê Daniel, entenda. Então, você precisa ler Daniel. Não tem como falar de volta de Jesus sem Jesus. E se Jesus diz para você ler Daniel para entender, nós temos que voltar lá no profeta Daniel. E Daniel, ele tem uma chave de todos esses eventos, de tudo o que aconteceria. E tudo isso está escrito na Bíblia. Sobre esse templo que Jesus estava mostrando para os discípulos, esse é o segundo templo. Então nós vamos precisar voltar um pouquinho na história. E lá no tempo de Daniel. Mas antes de Daniel, o rei Salomão, ele construiu o primeiro templo. Sim, o rei Salomão, filho do rei Davi, construiu o primeiro templo no monte do templo que fica em Jerusalém. Acontece que lá no tempo de Daniel, em 586 a.C., Israel foi completamente dominada pela Babilônia. E nesse tempo, o rei Nabucodonosor destruiu completamente a cidade de Jerusalém e destruiu o primeiro templo. Então Daniel viveu essa época da destruição do primeiro templo. Então quando você começa a ler Daniel capítulo 9, você vai ver o anjo Gabriel vindo pessoalmente falando com Daniel sobre a reconstrução do segundo templo, esse que Jesus falou lá no futuro. Mas o anjo Gabriel avisou para Daniel. Em Daniel capítulo 9 tem a famosa profecia das 70 semanas de Daniel, porque ali o anjo entregou para Daniel como que seriam os eventos futuros, inclusive dos últimos dias. Ele disse: Daniel, haverá um tempo em que será reconstruído o segundo templo, e depois de mais tantos anos virá o Messias, e ele será morto, e depois de mais tantos anos haverá a destruição desse segundo templo. Olha só, Jesus avisou a destruição do segundo templo para os seus discípulos. Isso também está escrito em Daniel capítulo 9. Quando fala das 70 semanas, o anjo avisou tanto que Jesus viria, que ele seria morto, quanto a destruição que aconteceria no segundo templo. E tudo isso já aconteceu. As profecias que foram ali dispensadas pelo anjo Gabriel no capítulo 9 do livro de Daniel já aconteceram. E meus irmãos, a profecia desse anjo Gabriel, ela é tão profunda que ele deu o tempo em anos. E exatamente naqueles anos que ele entregou para Daniel aconteceu. Ele disse 7 semanas, simbolizando ali 49 anos, porque lá em Levítico capítulo 25, versículo 8, nos ensina como que nós devemos contar esse tempo. Então, o que o anjo Gabriel avisou para Daniel? Olha, dentro de 49 anos vai ser o prazo para começar um decreto e a reconstrução, de novo, da santa cidade que é Jerusalém e da reconstrução desse segundo templo. Mas depois, em mais 64 semanas, que vezes 7 dá 434 anos, virá o Messias. Quando você pega, meu irmão, matematicamente bate da construção do segundo templo, que foi 408 antes de Cristo, e mais 434 anos, 10 exatos 26 depois de Cristo, a mudança do calendário. Eu sei que é muito complexo para você ficar aí calculando datas e eventos, mas foque no principal, que é a mensagem profética do anjo Gabriel. Então está escrito lá em Daniel 9 que seria reconstruída a santa cidade que é Jerusalém, seria reconstruído o segundo templo e depois seria tudo destruído de novo. Isso está escrito e isso já aconteceu. Então depois ali do período babilônico em que o rei Nabucodonosor dominou, tomou Israel, destruiu o primeiro templo, destruiu Jerusalém, veio o anjo, avisou Daniel e já se cumpriu. Logo depois veio o império de Alexandre o Grande, que também caiu. E depois veio o Império Romano. E o rei Herodes, ele construiu o segundo templo.
ele reconstruiu a cidade de Jerusalém e reconstruiu o segundo templo, lá no Monte do Templo também, em Jerusalém. E quando foi reconstruído o segundo templo, veio o ungido de Deus, o Messias, que é o nosso Senhor. Então, veja só, estava lá Jesus, olhando para o templo e falando com os discípulos: estão vendo esse templo? Não restará pedra sobre pedra. E contando eventos que os discípulos falavam: Senhor, quando que essas coisas vão acontecer? E Jesus falando: quem lê Daniel entende. Vocês não leram, já não sabem que isso foi avisado pelo profeta Daniel, que isso aconteceria, já haveria a destruição do segundo templo? Pois, meus irmãos, aconteceu a destruição do segundo templo em 70 depois de Cristo. E em 70 depois de Cristo, o imperador Tito, da época também ainda do Império Romano, destruiu completamente a cidade de Jerusalém e o segundo templo, que ficava no Monte do Templo em Jerusalém. Acontece que tanto está escrito em Daniel, como o Senhor Jesus ele continua ali contando para os discípulos sobre um período em que viria o abominável da desolação, ou a abominação assoladora, que nós sabemos quem é. E lá em Daniel, no capítulo 9, no versículo 26, fala de um povo, do príncipe que haveria de vir, que destruiria a santa cidade que é Jerusalém e destruiria o segundo templo, que foi o que aconteceu em 70 depois de Cristo. E ele continua dizendo que haveria tribulações, que haveria guerras, que haveria situações, até o versículo 27, quando viesse esse príncipe, que é chamado por Jesus de abominação assoladora. E que esse príncipe viria depois para firmar um pacto de uma semana. E uma semana significa 7 anos na nossa contagem de Levítico, capítulo 25, versículo 8. Aí eu vou só simplificar para você. Daniel está dizendo o seguinte, ó, vai vir um povo, e esse povo é de um príncipe que vai vir no futuro. Esse povo vai destruir o segundo templo. Depois vai ter guerras, vai ter muito problema, até o dia que vai vir o príncipe. Então, depois de Daniel dizer que até o fim haverá guerra, desolações que são determinadas, ele vem no versículo 27 e diz o seguinte: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Vamos pausar aqui. Olha só, ele está falando o seguinte, que esse príncipe vai vir depois, né? Primeiro ele diz no versículo 26, que será morto ungido, e o povo de um príncipe que há de vir, ou seja, lá no futuro vai vir um príncipe. Então, o povo veio primeiro, o povo desse príncipe, e destruiu. Mas o príncipe mesmo, ele vem aqui no capítulo 27, depois de guerra e desolações que estão determinadas. Aí vem o príncipe. E esse príncipe vai fazer acordo com muitos. Mas preste atenção num detalhe, que no meio desse acordo, e nós já aprendemos a contar esse tempo aí, que seriam 7 anos, ou seja, né, nos 3 anos e meio desse acordo, vai cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Olha só, para fazer sacrifício tem que ter templo, mas nós não acabamos de ver que o povo vai destruir o templo depois que Jesus morresse? Então Jesus morreu, o templo foi destruído. E depois vai vir um príncipe, vai fazer um acordo, e na metade desse tempo, ele vai aí cessar o sacrifício. Mas para poder ter sacrifício tem que ter templo. Isso nos leva a pensar o seguinte, vai ter que ter um templo no meio desse acordo, não é verdade? Então, onde que Israel vai fazer esse templo? Tem que ser no Monte do Templo, porque Salomão não fez o primeiro templo no Monte do Templo, e o rei Herodes fez o segundo templo no Monte do Templo. Agora, para poder ser feito o terceiro templo, para voltar a ter o sacrifício, para quando esse príncipe cessar o sacrifício, precisa do terceiro templo. Eu sei que muitas pessoas interpretam esse templo, esse terceiro templo, como um lugar, ou que seja Jerusalém, que seja o lugar mesmo que era o templo, ou que seja o seu corpo, o templo do Espírito Santo. E eu não consigo acreditar nisso, mas eu vou te falar por quê. Porque Jesus disse de pedra sobre pedra, ele não falou de corpo físico, ele disse sobre o templo mesmo. E quando nós vemos aqui as 70 semanas que estão determinadas, o anjo Gabriel disse, as 70 semanas estão determinadas para o povo e para a santa cidade. É para o povo de Israel e é para a santa cidade de Israel, que é Jerusalém, onde está o terceiro templo. Não tem como o acordo não ser para Jerusalém, não tem como esse templo ser um templo físico, que não seja um templo físico de pedra, mas de corpo, sabe? Ou que Jesus já deu fim aí ao sacrifício, que seria o príncipe. Não tem como ele ser o príncipe do povo que destruiu o segundo. Quando eu digo que eu não posso acreditar nessa versão, não é porque eu sou dona da razão, por ter teologia, escatologia, arqueologia, seja o que for, mas porque a maioria dos estudiosos, eles têm essa interpretação que eu estou passando para você, e porque o próprio Espírito Santo, ele já me revelou todas essas coisas e apontou que isso é de fato sobre o templo, a cidade, conforme disse o anjo Gabriel. Todas essas coisas estão determinadas para o povo e para a santa cidade, que é Jerusalém. Ele está falando de local físico. Então você precisa olhar para Jerusalém, você precisa olhar para Israel, porque Jesus disse, para você entender o que Daniel está falando aqui, e Daniel disse que esse príncipe que há de vir, do povo que destruiria lá o que aconteceu em 70 depois de Cristo, ele vai firmar
um acordo. E possivelmente esse acordo inclui aí a volta do terceiro templo, porque depois, na metade desse tempo, ele vai cessar o sacrifício. E olha como esse príncipe que há de vir, do povo que vai destruir a santa cidade e aí fará cessar o sacrifício diário, né? Como muitos entendem que seja até o próprio Senhor, que ali, depois dele, não necessitou mais de sacrifício, como que não dá para ser Jesus? Porque no versículo 27 diz que a destruição virá sobre ele. Veja que no capítulo 11 de Daniel, no versículo 31, diz que dele sairão forças que profanarão o santuário e tirará o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. E lá no versículo... Deixa eu até ver qual versículo aqui. No capítulo 12, no versículo 11 diz, ó, e do tempo em que o sacrifício diário for retirado e a abominação da desolação foi estabelecida, haverá ainda 1290 dias, que é a outra metade dos 7 anos. Ou seja, ele está falando do anticristo. Agora chegou num ponto que eu preciso muito da sua atenção. Porque veja só, nós vamos um pouquinho para a história. Nós já entendemos que em 70 depois de Cristo teve a destruição ali, completamente da Santa Cidade e do segundo templo, conforme avisado por Jesus em Mateus 24. E o que aconteceu na história? O povo judeu se espalhou pelo mundo, porque Israel ficou desolada. Os inimigos tomaram conta do território e o povo judeu se espalhou pelo mundo, até 1948. Pois em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial, você vai lembrar que aquele lá do bigodinho, eu não vou falar o nome, os nazis perseguiram e, assim, foi terrível tudo o que aconteceu. Mas eles acabaram retornando ali para a terra natal deles, com a ajuda inclusive da ONU, que também foi criada em 1945. E quando tudo isso aconteceu e Israel retornou, eles foram assentando e tomando territórios por meio de acordos e à força. Então, depois de muitas guerras e conflitos, Israel foi ali anexando territórios, tendo problemas ali com os países vizinhos, fazendo acordo, fazendo guerra, mas até os dias atuais, desde a destruição do segundo templo, como nós vimos na profecia, e a destruição da santa cidade que é Jerusalém, até os dias atuais, Israel não tem Jerusalém de volta como no passado. Jerusalém hoje vamos dizer que seja dividida entre Jerusalém oriental e ocidental. E o oriental é onde está o monte do templo, aonde Israel sonha em poder voltar, fazer os sacrifícios, fazer suas orações. E lá no monte do templo nós temos a mesquita islâmica, em que até outubro de 2023 os judeus não podiam orar de boca aberta, nem se prostrar, nem ler a lei, a Torá. Eles não podiam fazer nenhum ato que parecesse para eles ali que fosse um ato religioso. Mas desde então eles começaram a orar. Hoje está tendo essa, vamos dizer, essa tolerância religiosa ali no local. Tudo isso tem reacendido nos judeus a reconstrução do terceiro templo. E hoje no Museu do Monte do Templo eles têm todos os apetrechos necessários para a reconstrução do terceiro templo. Já tem até escolhidos alguns da linhagem sacerdotal para seguir ali como sacerdote. A única coisa que falta é realmente tomar ali Jerusalém Oriental. Hoje qualquer acordo que simboliza aí que Israel tenha Jerusalém de volta, que simboliza aí uma possibilidade de reconstruir o terceiro templo, isso tem que chamar a nossa atenção. E hoje está sendo firmado aí um conselho de paz. Aparentemente parece que o principal foco é Gaza, mas nós temos que pensar que poucos quilômetros está ali o monte do templo. E nesse monte que começou de novo a ter ali uma tolerância religiosa, será que seria possível reconstruir o terceiro templo? E isso para os judeus não é um sonho distante. Na verdade, eles acreditam que isso vai acontecer em breve. Mas nós tivemos agora, no dia 15 de fevereiro, uma notícia que chamou muita atenção. Que Israel começou uma nova anexação de terras, inclusive colocando em risco aí a anexação de Jerusalém Oriental, que é onde está o Monte do Templo. Então sim, Israel é o termômetro, ele é o relógio profético. Você precisa verificar tudo o que está acontecendo, pois um conselho de paz, um acordo que permite ali estabelecer uma paz entre Israel e a Palestina, que é o maior problema que existe hoje, que permita que Israel tenha paz em Jerusalém Oriental, ou anexar Jerusalém Oriental, ou voltar a fazer as suas orações, em ter o seu sacerdote, em ter todos os utensílios do templo. Tudo isso está mostrando pra gente que existe algo que está acontecendo. Esse mover pode ser já simbolizando a volta do sacrifício, a reestruturação do terceiro templo, que não é algo que vai ser assim demorado, pode ser algo feito rapidamente com toda a tecnologia que existe hoje. E isso, meus irmãos, isso é algo que nós precisamos estar atentos e ter conhecimento. This took 3,000 years to get to this point. Can you believe it? And it's going to hold up too. It's going to hold up. The relationship between Israel and America is stronger than ever.
and we really thank Prime Minister Netanyahu for his leadership and his partnership. Is now set for even more. Over the last 3.5 years,